Boa noite, eu sou a pastora Edna e hoje a gente vai deixar uma reflexão que está no livro de Neemias, Neemias 8:10, que diz assim: Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alegria, os pontos para se ter sucesso, né? Quais os pontos que a gente deve observar para ter uma vida mais feliz, uma vida mais alegre nessa vida. Amém? Vamos orar um pouquinho, rapidinho. Querido Deus, Pai Celestial, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor. Queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai. Obrigada porque temos vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Obrigada, Jesus. Senhor, eu peço por cada uma dessas pessoas que está me ouvindo agora, não importa o tempo, que a boa mão do Senhor seja com essa pessoa. Que o óleo da alegria seja derramado sobre a cabeça dessa pessoa. Coloca ao redor dela muralhas de fogo, circo de proteção, Pai. Guarda essas pessoas hoje. E que nós possamos, ó Deus, expressar o Teu amor, a Tua gratidão. Que nós possamos expressar, Senhor, o Teu amor e gratidão a Ti. Por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos faz. Por tudo, Pai. Pela nossa identidade no Senhor como filhos. Obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus. Então, lá em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Bom, um dos pontos que a gente pode dizer que para se ter alegre, para se ter alegria, existem muitos pontos, né? Uma das coisas é guardar a boca, né? Tá lá em Provérbios. Aquele que guarda a boca, guarda a sua alma de tribulação, de tristeza. Às vezes acontece muito das pessoas viverem tristes, angustiados, porque falou demais, porque falou alguma coisa que foi inconveniente, e aí o outro não gostou também, e aí o outro vai revida com uma palavra que você não queria ouvir, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala demais, a palavra fala também que até o tolo passa por sábio quando ele se cala. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a boca, pra gente não viver de tristeza, não se angustiar. Então, quanto menos a gente falar, melhor pra gente não se angustiar, ouvindo o que não quer, né? Quem fala o que quer diz que ouve o que não quer, né? Então, isso é um ditado popular e às vezes falar demais traz pra gente tristeza, traz pra gente decepções, traz pra gente coisa, tristeza mesmo, porque a gente traz aborrecimento. Então, a gente deve aprender a falar menos. O segundo ponto para nos trazer alegria é a questão de amizades. Aprender a escolher aqueles que vai entrar na tua vida. A tua vida existe uma porta, existe uma chave que só você tem. É você quem abre a porta da tua vida para que as pessoas entrem. É você que tem a chave da tua vida e permite que pessoas entrem na tua vida. Seja pessoas boas ou pessoas ruins. É você que permite. Tudo que acontece na tua vida, muitas coisas é permissão tua. Muitas tristezas que as pessoas colhem é porque a pessoa abriu a porta da tua vida para que pessoas ruins entrassem. Para que pessoas que Deus diz na tua palavra assim, foge de toda a aparência do mal. Foge. Não importa. É a aparência, aparentou o mal, foge. Não fica pagando para ver. Entende? Então escolha as suas amizades. Eu queria ler num livro aqui, já que a gente está falando de amizades, eu queria falar ler em 1 Samuel 18, a amizade de Jonatas e de Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas era filho de Saul, inimigo, nessa época ele ainda era amigo de Saul, mas logo depois, Davi e Saul se transformam em inimigos. Saul começa uma inveja terrível contra Davi. E Jonatas era alguém que o amava, era alguém que diz aqui que a alma dele se apega à de Davi. Então ele amou, ele teve uma fidelidade, ele guardou Davi por muitas vezes com avisos de que o pai dele queria matá-lo. E ele, ao invés de ficar do lado do pai, ele ficou do lado de Davi, porque ele entendia que Davi não tinha feito nada de errado. Ele entendia que o coração de Davi estava limpo, que o coração de Davi era um coração íntegro.
e que o pai dele estava errado por querer seguir ou perseguir Davi para matá-lo. Então ali foi uma amizade que a palavra conta, a palavra de Deus conta. Talvez a amizade mais bonita na Bíblia seja essa de Jonatas e Davi. Às vezes a gente chora de ouvir essa história, de tão linda que ela é, a história de Jonatas e Davi, uma história de uma amizade de duas pessoas assim maravilhosas. E é interessante que eles fazem uma aliança, lá na frente eles dizem assim, Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Pensa que amizade linda, né? Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi. A capa fala de proteção e ele realmente protegia Davi. Como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Davi foi uma pessoa que tinha um coração íntegro e nessa época, que foi quando ele acabou de matar o Golias, né? Ele mata Golias, mata o gigante, então claro que Saul estava super, né? Grato pelo que ele fez, tirou a vergonha do exército, a vergonha da nação, por ter sido envergonhado ali com medo de um gigante. E vem Davi e mata o gigante, então essa hora foi uma hora de muita honra. Uma outra amizade na Bíblia que é linda é a amizade de Ruth e Noemi. Duas histórias, uma história também linda de amizade. Ela deixa tudo para seguir sua sogra, que não tinha nada para oferecer, mas que ela recebeu os conselhos e foram muito bem sucedidas depois. Deus restaurou tudo na vida delas por conta de uma amizade. Amizade requer fidelidade, né? E é isso que a gente tem que procurar. Pessoas que sejam leais, pessoas que sejam íntegras, pessoas que podem te levar para frente e não para trás. Pessoas que tem uma afinidade contigo. E pessoas que sejam luz, de preferência, né? De preferência, pessoas que sejam luz. Então, as amizades é um dos pontos que vai te trazer ou alegria ou tristeza. Então, nós temos que saber escolher, saber a quem a gente abre as portas da nossa vida. Seja homem, seja mulher. Nós precisamos ter discernimento e fugir de toda e qualquer aparência do mal. Uma outra coisa que também traz pra gente alegria ou tristeza, dependendo das nossas escolhas, é ignorar as consequências a longo prazo. É ignorar aquilo que a gente faz, as consequências, que eu digo assim, às vezes eu tenho algo para fazer, mas eu vou protelando, então eu vou esquecendo que existe um futuro. Eu vou negligenciar o meu futuro. Eu sou muito imediatista, eu quero as coisas muito para hoje, para agora. Eu quero muitas coisas assim. Eu não penso no amanhã, eu não penso no meu futuro. Eu não estou planejando o meu futuro. Então o futuro chega e ele não é como a gente gostaria. Por quê? Porque ele não foi planejado, ele não foi pensado. Então nós precisamos deixar de ser imediatista e começar a fazer as coisas pensando no nosso futuro, pensando no nosso amanhã. Isso é bíblico. O Senhor nos instrui isso, para que a gente seja sábio, tenha prudência, não gastar tudo, saber economizar, saber viver com prudência mesmo, com sabedoria. E sabedoria em todas as áreas. Não é só numa área, não. A gente precisa ter sabedoria em todas as áreas. Então, uma das coisas que a gente precisa ter é não negligenciar o longo prazo, não negligenciar as coisas a longo prazo, não negligenciar o futuro, né? Mas o nosso futuro ser construído hoje, ele é construído hoje e agora. Então a gente precisa acordar cedo, colocar as coisas para... Eu já tô com meu despertador ali, ó. Amanhã é que dia? Domingo, mas eu tenho um livro para escrever e eu quero acordar amanhã 4h59 da manhã, eu coloquei 10 para 5, 4h50. Coloquei 10 para 5 da manhã. Por quê? Porque eu quero que o meu dia renda muito. Eu quero acordar cedão. Eu quero estar com um dia assim maravilhoso. É domingo? É um dia domingo, um dia produtivo, um dia para me fazer coisas que eu gosto. Um dia, quando a gente acorda cedo, a gente acorda cheio de energia. É interessante quando a gente acorda cedo.
Se você acorda muito tarde, é como se o seu dia, sabe, ficasse aquele dia assim. Hoje eu acordei tarde, eu não gostei, eu não gosto quando eu acordo tarde. Né? Hoje foi um dia que eu não produzi muito, não foi um dia 100%, poderia ter sido melhor, né? Quando eu acordo cedo, eu acho que o meu dia, a atmosfera é diferente, entende? Mas então nós não podemos negligenciar o longo prazo. Esquecer essa questão assim do eu quero aqui e agora, é já pra já, tudo que eu quero é pra agora, tudo que eu quero é pra agora. Às vezes a gente é muito imediatista, né? Um outro ponto que eu queria tratar é assim, ser mais positivo. A Bíblia não é fé, né? Mas hoje nós vamos tratar, não é só fé, é ser positivo mesmo. É muito ruim quando a gente lidar com pessoas negativas. Imagina você com um projeto grande. Você imagina você com um projeto grande. Você quer ao redor de você pessoas negativas ou você quer ao redor de você pessoas positivas? Pessoas que te motivem, pessoas que te estimulem, pessoas que seja estímulo para você. Ou alguém que está sempre ali para jogar um balde de água e dizer, não vai dar certo. Isso eu já fiz e não deu certo. Olha, fulano já fez isso e já deu tudo errado. Olha, ciclano já fez isso e deu tudo errado. Entende? Tem pessoas que a gente não quer nem contar, porque a pessoa é tão pessimista que tudo que fala, isso não dá certo. Ó, fulano fez, não deu certo, ciclano fez, não deu certo. Entende? E aí você tá lá com um projeto pronto para colocar em ação, cheio de... E aí você quer ao redor de você quem? Pessoas que te motive, pessoas que podem dizer assim, olha, talvez tenha até uma experiência com alguém, pode ser, não tem problema, mas a pessoa vai contar com outro ângulo. Vamos ver o que ele errou para que você não erre, vamos analisar de forma que isso realmente venha a ser bem sucedido. É diferente, entende? Então é muito bom que a gente seja positiva. A gente não gosta de ninguém negativo do lado da gente. Então, se a gente não gosta de ninguém do lado negativo, por que a gente vai ser negativo? Por que a gente vai ser aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que só olha pelo lado negativo, aquela pessoa que só olha pelo lado ruim, né? Queridos, a vida é isso. É o nascer e o morrer. Esse intervalo nós chamamos de vida. Nós precisamos usufruir. Usufruir de quê? Usufruir das pequenas coisas. O que essas pequenas coisas? Tudo. A gente usufrui, eu gosto de usufruir, por exemplo, do meu passeio com o meu cachorro. Todos os dias, eu passeio muito com o meu cachorro. Eu passeio 3 vezes, 4 vezes, às vezes, né? Às vezes mais perto. 2 vezes eu faço mais longuinho. Mas eu passeio com o meu cachorro. Eu tento curtir o jardim, a pracinha quando eu vou. Eu tento curtir as vezes que eu vou, às vezes eu oro. Mas eu não tento fazer aquele momento, um momento ruim, um momento desagradável, só porque é um passeio do meu cachorro. Não, eu tento fazer bom. Todas as vezes que eu vou comer fruta, eu tento usufruir das frutas, eu tento usufruir do meu banho, né? Curtindo ali, falando, Deus, como é bom ter uma aguinha quentinha, como é bom, né? A gente às vezes entra no banho pesado e a gente sai leve. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. Deus é isso para nós, né? O banho que a gente precisa. Às vezes não é um banho no físico, é na alma. Se o físico é tão bom, imagina um banho na alma que Deus nos dá, quando Deus limpa a nossa alma, nosso espírito, né? Como a gente fica leve, como a gente se sente maravilhado, como a gente se sente uma outra pessoa de fato, né? A gente se sente realmente um outro vigor para a vida da gente. Jesus é isso, Jesus é o banho para a alma. Mas quando a gente toma um banho físico, a gente pode fazer essa comparação e falar, meu Deus, como é bom. Então é curtir, usufruir esse intervalo que nós chamamos de vida, usufruir cada coisa, usufruir a comida que a gente come, as frutas que a gente come. Eu comentei hoje que é uma das frutas que eu gosto é banana maçã. Eu amo banana maçã. E assim, quando eu tô comendo banana maçã, eu falo, Deus, como é bom. Cada coisa, cada fruta que Deus nos deu foi para que a gente pudesse aproveitar e ver que aquele paladar foi Deus que colocou para que a gente gostasse daquilo ali, daquele jeito, né? Ele criou aquilo ali para nós, para os filhos. Então a gente deve usufruir disso que ele deixou para nós, que ele criou por amor a nós. Um outro ponto é gostar de novas ideias. Não ser alguém que seja tão fechado para novas ideias. A gente deve estar sempre aberto para novas ideias, né? Não ser assim muito inflexível, ser muito duro consigo mesmo, duro com, né? Mas que a gente possa aceitar novas ideias. E assim, mesmo se você
mesmo se você não acreditar, mesmo, mas que você possa ouvir, que você possa ser mais flexível, que você não seja tão intransigente com os outros, consigo mesmo, que a gente possa rever nossos conceitos de fato. É interessante isso, que a Bíblia fala que nós precisamos de uma metanoia, nós precisamos de uma transformação da mente. Porque se a gente estiver tão cheio, tão cheio, tão cheio de nós, não tem como a palavra de Deus entrar. A palavra de Deus só entra quando a gente resolve esvaziar daqueles velhos conhecimentos para que o conhecimento da Bíblia entre. Isso aí o Senhor chama de metanoia. É uma nova mentalidade. É receber a mente de Cristo. É muito diferente. Se a gente está muito cheio de si mesmo, cheio dos seus próprios conhecimentos, cheio de, eu já conheço isso, eu já sei isso, então você não consegue receber a mensagem da verdade, a mensagem nova, as boas notícias do Evangelho, né? Que o evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. Que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus está pronto para te ajudar. Ele é o bom pastor, ele quer cuidar de você, ele quer mudar a tua história, ele quer escrever para você uma história linda e maravilhosa. Se você o permitir, se você o deixar, ele quer ser o teu amigo, o teu companheiro para a tua jornada de vida. E Jesus é lindo, amados. Como não amar aquele que morreu por ti, morreu no teu lugar? Isso não é extraordinário? É lindo demais o que ele fez por mim e por você. E a gente só precisa de uma coisa: crer e aceitar. A beleza disso é aceitar essa verdade. Aceitar para nós, aceitar no nosso coração que ele é lindo e que ele fez isso por nós. Ele passou uma morte substitutiva, ele nos substituiu. Era para ser para mim, era para ser para você. Entende? E ele morreu. Ele passou por isso aí. E um outro ponto é: goste de você mesma. Esqueça das comparações. Às vezes acontece muito isso de... Às vezes tem duas irmãs, uma é mais sensual, mais bonita, mais poderosa do que a outra. A outra é ali aquela que gosta de livros, aquela que é mais inteligente, aquela que... E aí ela fica, sabe, meio que querendo copiar a irmã, porque a irmã é bem popular, a irmã. Esquece isso, seja você mesma. Seja fã de você mesma, curta você como você não dá para ser o outro. Nós somos seres únicos, né? Nós somos únicos. Deus nos fez cada um com o seu jeito. E é interessante, eu sempre falo isso, olha, quando Deus criou, tem pessoas que é bem magrinha, ela é uma tulipa, né? Mas Deus criou vários vasos, ele criou tulipa, ele criou os vasos mais rechuchudinhos, Deus criou porque ele é criativo. Então a gente tem que gostar. Se você é um vaso mais rechuchudinho, goste de você como você é. Se você é uma tulipa, goste de você como uma tulipa. Entende? Nós somos vasos na mão do Senhor. E seja lá como ele te criou, goste de você como você é. Se ame, seja fã de você mesma. Não fique gastando tempo querendo mudar aquilo que não precisa mudar. Você só precisa gostar, você só precisa aceitar, olhar no espelho e dizer: eu sou linda. Eu sou a princesa do Senhor, eu faço parte de uma realeza. Eu amo falar isso, porque nós realmente fazemos parte de uma realeza. O Senhor veio aqui para estabelecer o teu reino. Lá em Romanos 8, ele diz que nós somos filhos. Eu acho isso maravilhoso. Nós somos filhos de um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Entende? Então seja fã de você mesmo. Um outro ponto que eu queria tratar é um ponto que às vezes a gente tem um senso de pertencer. Tipo assim, quando você trata desses pontos que nós já falamos, saber escolher os seus amigos, de você gostar de você mesmo, ser fã de você mesmo, ser positivo, você ser de bem com a vida, você olhar o lado bom das coisas, tudo isso melhora e a gente tem dentro de nós um senso de gostar de pertencer. Quando a gente está na família, a gente quer pertencer. Quando a gente está na igreja, a gente quer pertencer. Pertencer àquele grupo, fazer parte e se sentir ali integrado. A gente gosta disso, isso é necessário para nós. Isso é muito necessário para nós. Isso traz alegria, isso traz um certo conforto para dentro de nós. Então, quando você trabalha esses pontos, você tem mais facilidade de pertencer ao grupo, de se integrar aos grupos. Deixe se integrar, deixe se pertencer, não resista, entende? Quando as pessoas estão fazendo as coisas, coopere com as pessoas para que você faça parte. Tudo aquilo que você coopera
dentro de uma igreja, junto com os grupos. Não fique de fora de nada, não. Integre aos grupos, porque é assim que você se sente parte daquele grupo. Entende? É assim que você se sente integrado, seja na família, seja onde for. Faça a sua parte, ok? Um outro ponto que eu tava... Me fugiu aqui um pouquinho, mas... eu vou falar de culpa. Não se culpe. Não se culpe. Um ponto que às vezes as pessoas carregam durante a vida é trazendo um peso. O peso da culpa, o peso de não ter dado certo, o peso de, sabe, quer carregar a vida toda aqui no ombro, quer levar o mundo no peito. Eu já fui assim, eu queria levar o mundo no peito. Não leva, não dá jeito. Entende? Pelo contrário, a gente precisa tirar as nossas cargas. E como eu tô falando de cargas, que eu tinha esquecido e eu me lembrei, divida as suas cargas. Divida suas cargas com seus amigos, divida suas cargas com familiares. Não carrega suas cargas sozinhos, não. Sabe por quê? Porque quando nós carregamos os nossos fardos, as nossas cargas sozinhos, a gente muitas vezes sucumbe, sabe? Como é que eu posso dividir? Como é que eu posso dividir as minhas cargas? Falando. Olha quantas pessoas, eu tenho inúmeras vezes de pessoas que queriam abortar e depois a gente fez um conselho, a gente começou a trabalhar. Depois, quando essa criança nasceu, a mãe diz: quantas vezes, meu Deus, essa pessoa virava para mim e disse: meu Deus, eu amo minha criança, eu amo meu filho é tudo de bom, me traz tanta alegria, me traz tanta alegria. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que eu acompanhei que aconteceu isso. Aí você olha assim, mas você é tão jovem já, eu não sou tão jovem assim não, eu tenho 50 anos. Eu tenho 50 anos, então já aconselhei muita gente que quis, que estava desesperado, que estava muito angustiado, né? E depois ele vê e ele passa, quando passa pela situação, ele fala: meu Deus, como foi bom. Entende? Às vezes as pessoas querem se matar: ai, eu não tô vendo luz, eu não tô vendo, eu sinto uma dor muito grande, uma tristeza muito grande. Então, quando divide, a gente tem uma palavra, a gente tem um aconselhamento. Sabe o que acontece? A gente divide as cargas. A pessoa passa daquela luta e começa a viver um tempo novo. E ele olha para trás e fala: meu Deus, como foi bom aquela palavra. Divida as suas cargas. Divida as suas cargas com um pastor, com um padre, com um amigo, com um familiar. Divida as suas cargas. Não fique carregando as suas cargas sozinhos. Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela não está conseguindo pagar o aluguel. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, ele é despejado. E aí, quando é despejado, a vergonha não foi maior? Não seria melhor se lá no primeiro mês, quando as coisas estavam difíceis, você poderia ter dividido, outras pessoas poderiam te dado uma ideia, te dado uma sugestão que melhorasse aquilo ali, uma sugestão que te tirasse daquele caos, entende? Uma porta tivesse te ajudado num emprego, numa nova oportunidade que você poderia ter. Entende isso? Então não fique carregando suas cargas sozinhos, não. Divida as suas